Olá, podem me chamar de Sam e sejam muito bem-vindos ao meu canal, aquele em que eu te conto uma história. Todas as informações contidas nesse caso eu retirei de notícias jornalísticas e principalmente de 2 documentários. Um deles chamado Crimes e Mentiras, o caso Chris Watts, que vocês podem encontrar na Max, e o outro chamado Homicídio nos Estados Unidos, uma família vizinha, que vocês podem encontrar na Netflix. Então, caso vocês gostem dessa história e queiram saber mais detalhes, tenham interesse em assistir, podem ir lá, vale muito a pena. E dados os devidos esclarecimentos, vamos à história de hoje. Chris e Shanann Watts, eles sempre aparentavam ser aquela família feliz, principalmente a Shanann, que era muito ativa no Facebook, postando o dia a dia da sua família, sempre passando a imagem da família perfeita. E ela vendia suplementos de saúde, então ela usava o Facebook e as redes sociais ali como um meio de promover o seu trabalho. No ano de 2013, veio a primeira gravidez, e eles se mudaram da Carolina do Norte para o Colorado, onde posteriormente nasceu a Celeste, também chamada de Cici, que era a segunda filha. E lá o Chris ele também conseguiu um emprego onde ele considerava que ele era muito respeitado. Contudo, o casal ele passou por algumas dificuldades financeiras, tendo pedido falência no ano de 2015, principalmente porque no ano anterior eles chegaram a comprar uma casa no valor de $400 mil, sendo que a renda deles era de em torno de $90 mil, e era o Chris quem recebia a maior parte ali, em torno de $63 mil. E ainda eles tinham dívidas de $70 mil, todas relacionadas a empréstimos estudantis e compras no cartão de crédito. Porém, de acordo com as postagens que a Shanann fazia, indicava que eles já tinham superado isso e que já estavam à espera do seu terceiro filho, Nico. Mas infelizmente, as redes sociais elas não mostram a verdade, o que realmente acontece na vida das pessoas. Nem todo mundo é tão feliz, bonito e tão bem sucedido como realmente mostram nas redes sociais. Em torno de 2 da manhã, a Shanann ela voltou do Arizona de uma viagem de negócios de 4 dias. Ela tinha sido deixada em casa por sua amiga Nicole. E essa amiga, depois, ao longo da manhã, mais tarde, ela tentou entrar em contato com a Shanann, mas não conseguiu de jeito algum. Foi na casa, viu que o carro da amiga ainda estava lá e achou muito estranho também, porque ela tinha perdido uma consulta médica muito importante. Ela estava grávida de 15 semanas e não era normal para a amiga ter perdido aquela consulta. Então ela logo entrou em contato com a polícia e relatou o desaparecimento da Shanann. Então a polícia foi direto para lá, só que eles não podiam entrar na casa sem mandado ou sem consentimento do Chris. Então eles logo entraram em contato com ele, que foi direto da empresa de petróleo em que ele trabalhava, e deixou os policiais entrarem, dizendo que a Shanann, ela tinha ficado de levar as crianças para casa de uma amiga naquela manhã. Só que o estranho é que o carro dela ainda estava na garagem. Então assim que a polícia entrou, eles logo foram procurar, ver se ela não tinha desmaiado em algum cômodo da casa, mas eles não viram sinal dela nem das crianças. E eles repararam que a bolsa dela com os cartões de crédito estavam lá, os remédios que ela costumava tomar, a única joia que ela sempre usava, e o celular, que era objeto de trabalho dela, estava na casa, o que era tudo muito estranho. E ao ser questionado pela polícia, o Chris ele acabou falando ali que antes de trabalhar ele tinha se desentendido com ela, eles tiveram uma pequena discussão em que ele pediu o divórcio e falou em venderem a casa. E tudo isso em desacordo com tudo que ela falava no Facebook, porque no Facebook ela mostrava uma relação dos dois completamente diferente, e falava em como ele tinha ajudado ela a se recuperar de uma doença grave e a lidar com o fim de um outro relacionamento que ela teve anteriormente. Acontece que a Shanann, ela já tinha sido casada anteriormente, não terminou nada bem, fez com que ela perdesse totalmente a confiança. E depois disso ela começou a se empenhar muito em construir a própria casa, Só que depois disso ela passou por muito estresse, começou a perder muito cabelo, ficar com a imunidade baixa, ficou bastante doente, foi quando ela descobriu
que ela tinha lúpus, recebeu esse diagnóstico, né, que é uma doença autoimune que atinge múltiplos órgãos e tecidos e não tem cura. E coincidiu com o período em que ela conheceu o Chris no Facebook, em que ele enviou uma solicitação de amizade. E pra ela seria ali apenas uma amizade, né? Mas mesmo ela afastando ele várias vezes e tendo aquela recusa, ele nunca deixou ela de lado, ele continuou do lado dela, apoiando ela. E ela diz que ele foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Enquanto os policiais seguiam pela procura pela Shanann e as crianças, um vizinho ele entrou em contato com eles para informar que ele tinha uma câmera de segurança acionada por movimento que pegava a garagem dos Watts. E naquela manhã havia filmado o Chris dando uma charré com o carro e ele estava ali colocando alguns objetos no carro, que ele disse serem ferramentas de trabalho. Mas foi o que o Chris não fez naquele momento que deixou todos muito desconfiados. Porque o vizinho ele havia chamado os policiais e o Chris até a casa dele para verem as imagens, ver se eles viam alguma coisa estranha, se conseguiam alguma pista. E qualquer pessoa genuinamente preocupada, né, em encontrar a esposa e as filhas ficaria atentamente olhando as câmeras para ver se conseguiria ver alguma coisa. Mas o Chris ficava o tempo todo balançando o corpo e mexendo no celular, sem parar, mandando mensagens, e aquilo era muito estranho. Além disso, o vizinho falou para os policiais que ele costumava ser um cara bastante calmo e tímido, mas ele não parava de falar o tempo inteiro. Então o próprio vizinho alertou os policiais, dizendo que o Chris estava muito estranho. Pouco tempo depois do desaparecimento, o Chris ele decidiu dar entrevista a uma emissora de TV. Enquanto ele fazia seus apelos, a polícia decidiu investigar mais o seu casamento. E eles descobriram que já haviam tendo algumas tensões ali no casamento, já há um tempo que a Shanann, ela tinha viajado no início do verão com as meninas para Carolina do Norte, passaram ali 6 semanas com os avós das meninas, e ela havia confidenciado a alguns amigos que o Chris ele vinha evitando as ligações dela. E depois de algumas semanas, quando ele foi para lá para encontrar a família, que ele vinha evitando as investidas sexuais dela, o que chegou a fazer ela concluir que existia outra mulher ali na equação. E ela chegou, sim, a confrontar ele, e que ao invés de ele encarar aquela situação e confirmar ou negar, ele apenas desconversou, não quis falar sobre o assunto, em nenhum momento ele enfrentou aquela situação e realmente conversou com a esposa. O Chris ele ainda chegou a falar para os policiais que aquele momento que ele passou longe da esposa foi um momento que mostrou para ele que realmente o casamento não estava mais dando certo, que ele não a amava mais. E no início ele até pensava que o fato dele ter falado isso para ela, externalizado isso, tinha sido uma motivação para ela ter ido embora com as crianças. Mas com o andar das investigações, ele não achava mais isso, que ele realmente tinha achado que ela tinha sido raptada, só que para ele fazia sentido que havia sido alguém de conhecimento do casal, porque a casa estava em perfeita ordem, então tinha que ser alguém que eles conheciam para entrar ali e não ter havido ali qualquer bagunça ou qualquer briga. Os policiais, inclusive, eles chegaram a chamar a Nicole, né, que era amiga da Shanann, que foi a pessoa que relatou o desaparecimento dela. E ela falou para eles que esse período que a Shanann viajou com as crianças para Carolina do Norte para ver os avós, aconteceram conflitos dela com os pais do Chris, em que ela deixou as meninas com a mãe dele. Só que quando ela chegou, a mãe dele havia comprado um sorvete para as meninas, em que uma delas era extremamente alérgica, tinham várias coisas ali que fariam muito mal para ela. E ela surtou quando viu a menina com doce na mão e discutiu muito com a mãe dele por ter dado aquele doce para a menina, tendo conhecimento de que ela era alérgica e poderia passar mal com aquilo. E assim, as duas brigaram muito a ponto de que a sogra expulsou ela da casa. E depois ela chegou inclusive a fazer aniversário de uma das crianças e não convidou esses avós, que foram os pais do Chris. E a Nicole ainda complementou falando que os pais do Chris nunca gostaram dela, não tendo nem ido ao casamento dos dois. Então, assim, inclusive os pais dele já foram motivo, sim, de bastante desavenças entre o casal. A polícia ela descobriu que uma semana depois que a Shanann voltou dessa viagem dela da Carolina do Norte com as crianças, ela já tinha
foi fazer nessa viagem dela para o Arizona, essa viagem a negócios, e lá ela recebeu uma notificação que o cartão dela, que ela tinha em conjunto com o Chris, havia sido usado em um bar, em um jantar. Esse cartão tinha sido usado no valor de $64, e era um valor muito alto para uma única pessoa usar. E ela achou muito estranho, ela ligou para ele e falou, tipo, você foi jantar, o que foi que você comeu? Aí ele falou que comeu um salmão e bebeu uma cerveja. Aí ela foi lá no site desse bar e pesquisou e viu que esse preço daria em torno de $30. Então tava nítido pra ela que ele tinha levado alguém pra jantar com ele e que tava mentindo pra ela. E já faziam 36 horas desde o desaparecimento da Shanann, da Belly e da Cissy. E a polícia achava muito estranho que o Chris, ele enfatizava muito o quanto que ele estava emocionado nas discussões que ele tinha com a esposa, que ele chorava e afins. Mas ele, falando com os policiais, falando que as filhas estavam desaparecidas, ele não parecia emocionado em momento algum, ele não chorava. E os policiais perceberam que nos últimos tempos ele emagreceu muito. Ele havia saído de 110 para 80 quilos. E aquilo normalmente é um indicativo de infidelidade muito grande, porque quando você está em um casamento e você conhece uma outra mulher, muitos homens eles mudam, ficam mais musculosos e afins quando tá com uma amante ali, e achavam que aquela era a situação dele. Chegaram a questionar ele diversas vezes, mas ele continuou negando que ele tivesse traído a Shanann. E com o tempo passando e sem nenhum sinal das três, a polícia, já com o envolvimento do FBI também, eles viram que tudo indicava pro Chris. Então colocaram ele para fazer um teste do polígrafo e pediram para ele contar toda a história daquele dia novamente. E deixaram bem claro para ele, para dizer especificamente a parte em que colocava ele ali como um possível envolvido no desaparecimento delas. E deixaram bem claro que se ele estivesse mentindo para eles desde o início, seria muita burrice ele estar fazendo aquele teste. E assim que eles terminaram o teste do polígrafo, obviamente o Chris ele reprovou e os policiais confrontaram ele, mas ele continuou afirmando que estava dizendo a verdade. Mas estava óbvio para eles que ele estava escondendo alguma coisa. E foi aí que um deles disse: dá pra ver no seu rosto desde que entrou que você queria contar a verdade e acabar com isso. Você sabia que ao sentar nessa cadeira não ia passar no teste. Você sabia que eu ia descobrir. Eu te disse isso. Mas você continuou mesmo sabendo que não podia simplesmente pôr pra fora e contar o que aconteceu. Não estamos aqui pra ficar fazendo joguinho. Acontece que desde o início a polícia já sabia que ele ia reprovar naquele teste. Eles já sabiam que ele estava mentindo. Porque no dia anterior, no dia 15 de agosto de 2018, eles receberam uma ligação de Nicole Kessinger, que era uma colega de trabalho do Chris, que acontece que no fim era amante dele. Eles começaram como colegas de trabalho, se conheceram em junho daquele mesmo ano e acabaram desenvolvendo ali um relacionamento amoroso. Até então, o Chris ele tinha falado para Nicole sobre as filhas dele, só que ele tinha falado para ela que ele estava em processo de separação. Inclusive, quando a Shanann tinha viajado com as crianças para Carolina do Norte, ela chegou a ir para casa dele, né, passar um tempo ali com ele, e ela nem sequer sabia que a Shanann estava grávida de 15 semanas. Ela só foi saber desse detalhe por conta dos noticiários depois do desaparecimento dela e das crianças. No fim, não tendo como mais negar, o Chris ele acabou admitindo que ele traiu a Shanann, só que ele disse que ele pode sim ter machucado ela emocionalmente, mas que jamais ele poderia ter machucado ela fisicamente. Mas para os policiais aquilo ainda não fazia sentido algum. O quanto que era estranho ele falar dos conflitos que ele teve com a esposa, das discussões que ele chorou ao pedir divórcio para a esposa, ao falar de toda a separação, mas não derramar uma lágrima ao falar das filhas desaparecidas e de todo o resto. E o Chris ele só falava que ele não chorava porque ele ainda acreditava que a família ia voltar. Assim a polícia foi tentando ali pressionar ele cada vez mais, tendo inclusive sugerido que a Shanann pudesse ter machucado as crianças e por conta disso ele machucou ela. E depois disso, ele pediu para falar com o pai dele, e nessa conversa com o pai dele, ele acabou
confessando pro pai que ele não ia mais proteger a Shanem, que ele estava cansado de tudo e que dessa vez ele ia falar a verdade. E foi quando ele disse que a Shanem havia atacado as meninas, que elas haviam ficado azuis. E por conta disso, o que ela havia feito com as meninas, ele fez com ela. Depois dessa conversa com o pai, ele relatou tudo isso que ele havia dito ao pai, ele contou aos policiais e após alguma insistência, um tanto quanto relutante, ele contou aonde estavam os corpos. Ele mostrou em fotos, inclusive. Ele disse que havia levado as 3 para a usina de petróleo em que ele trabalhava, tendo enterrado o corpo da Shanem e descartado os corpos das filhas em 2 tanques de óleo adjacentes. Em seguida, a polícia foi direto ao local e eles encontraram o corpo da Shanem e logo encontraram provas de que os corpos das crianças estavam naqueles tanques de combustíveis e eles teriam ali a difícil tarefa de retirá-los de lá. Em seguida, eles sentaram com Chris e perguntaram se estava tudo bem de divulgar que a Shanem tinha feito aquilo com as filhas. E ele disse que sim, porque ele não ia mais levar a culpa pela esposa, que ele não tinha feito aquilo, que a única culpa que ele tinha era de ter matado a esposa. Mas ainda assim, aquela história de que a Shanem tinha matado as filhas não fazia qualquer sentido para os policiais. Para eles, e eles confrontaram Chris com isso mesmo, para eles parecia mais que ele queria uma vida nova e para isso ele tinha que se livrar da antiga. E falaram para ele que achavam sim que ele tinha matado as filhas antes da Shanem chegar em casa da viagem e depois que ela chegou, ele se livrou dela. Além disso, os corpos das meninas haviam sido descartados de uma maneira muito absurda. A abertura dos tanques tinha apenas 20 centímetros. Um bebê passa por isso. A gente está falando de crianças de 3 e 4 anos. Ele teria que forçar muito os corpos delas para que entrasse ali. E assim, ele continuou negando tudo, que não tinha culpa nenhuma e deixou toda a culpa para Shanem, a vítima. E acabou que ela foi extremamente difamada, e a família dela também. As pessoas começaram a atacar a família dela e começaram a meio que passar pano pro que ele fez, dizendo que ela tinha levado ele à loucura, porque ela era a esposa louca, ela era a esposa narcisista e controladora que levou ele à loucura e fez ele cometer essa atrocidade. E mesmo com todas as suas negações, além de ter sido culpado do assassinato da Shanem e da interrupção da gravidez do filho Nico, ele também se declarou culpado do assassinato das suas filhas como parte de um acordo para escapar da pena de morte. Assim, em julgamento foi declarado. O Sr. Watts declarou culpado das acusações: homicídio de primeiro grau doloso de Shanem Watts, homicídio de primeiro grau de Bella Watts, homicídio de primeiro grau de Celeste Watts e interrupção ilegal de gravidez relacionado a Nico Watts e 3 acusações de adulteração de cadáver humano. Por sua declaração de culpa, ele não está sujeito à pena de morte. Assim, Chris Watts recebeu no dia 6 de novembro de 2018 a sentença de 5 prisões perpétuas, sem a possibilidade de liberdade condicional. 2 meses após a sua sentença, já em sua cela, o Chris ele confessou o que realmente aconteceu. Ele disse que naquele dia a Shanem chegou em casa 1h48 da manhã e ele sentiu que ela já sabia realmente tudo o que já tinha acontecido, que já tinha sido a gota d'água para ela, que ele ter usado o cartão com a amante, tudo, que realmente ela já sabia de tudo. E que eles foram pro quarto, eles chegaram a ter relações sexuais, só que na manhã seguinte, logo cedo, né, no caso, eles chegaram a discutir, ela chegou a confrontá-lo, perguntar quem era aquela mulher. O casal, ele se desentendeu, teve uma briga muito feia em que o Chris ele disse pra Shanem que não a amava mais e ela ficou furiosa, mandou ele embora e disse que ele não ia mais ver as filhas. Nesse momento, ele foi pra cima dela e esganou. E já sem vida, de bruços ali na cama, a Bella entrou no quarto, viu aquela cena e perguntou se a mãe estava bem. E o pai disse que sim, enrolou o corpo dela em um lençol e levou pra caminhonete. Colocou as filhas no carro
e foi dirigindo até a usina, e todo o caminho as filhas foram dormindo abraçadas. Chegando lá onde ele ia enterrar o corpo, a primeira que ele matou foi a Cici, com o pano dela. E depois foi a Bella, que implorou pro pai não fazer com ela o mesmo que tinha feito com a irmã. E depois de ter se livrado dos corpos, ele fez várias ligações, dentre elas, ele ligou para a escola das crianças para informar que elas iam sair de lá, ligou para uma corretora de imóveis, informando que ia vender a casa, e ligou para Nicole para falar sobre o futuro deles. E ainda ele disse aos policiais que talvez se ele não tivesse conhecido a Nicole, ele não tivesse achado o casamento dele tão ruim. E em um vídeo feito pela Shanem, ela fala: "Posso dizer, no fim das contas, que fiz tudo no meu coração e na minha alma para melhorar a vida da minha família e dar à minha família o que ela merece. Por causa dos meus problemas de saúde, como eu estava tão doente, ele entrou na minha vida. Ele só me conhecia naquela época, conheceu minha pior fase, e ele me aceitou. Não temos garantia do amanhã, sabe? Não temos garantia de nada. Atualmente o Chris está cumprindo a sua pena em Wisconsin, e muitos relatos se sabe a partir de algumas confissões que ele fez a seu companheiro de cela, que inclusive chegou a lançar um livro sobre isso, em que ele falava, né, que a Nicole era tudo que a Shanem não era. E após os estudos bíblicos que ele chegou a fazer na prisão, inclusive, ele apelidou a amante dele de Jezabel. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o nome de uma rainha bastante conhecida na Bíblia, em que ela era conhecida por ser bastante cruel, manipuladora, sedutora, e ela enganou várias pessoas para imoralidade sexual. O Chris ele chegou a falar também para os policiais que em momento algum ele planejou fazer isso com a família dele, que se ele tivesse pensado direito, ele não teria feito isso, e que sempre que ele pode, ele manda versos da Bíblia para a família, que pela primeira vez ele estudou a Bíblia na prisão, e que ele guarda fotos da família com ele lá na cela e que conversa com eles diariamente. E esse caso realmente me entristeceu muito. Esses casos que envolvem crianças são os que mais mexem comigo. E eu só fico pensando, se ele estava tão incomodado assim com as atitudes da esposa, por que não conversou com ela, sabe? Por que não falou? Se ele não queria mais ficar com ela, por que não se divorciou? Se ele já tinha cometido aquele ato horrendo com ela, por que deixou isso se estender às crianças, sabe? Não faz sentido algum. Mas pelo menos um conforto, né, que a gente pode ter é que, eu não sei se ele tá arrependido ou não, mas pelo menos ele vai passar o resto da vida pagando por esse crime. E bom, me digam nos comentários o que foi que vocês acharam desse caso. Eu vou deixar aqui o link de todas as notícias jornalísticas que eu utilizei para esse caso. E bom, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, me acompanhem para mais. Até logo!